de hoje é uma aula muito importante. Eu me chamo Felipe Einsfeld, sou biólogo e somos da Vasa Garden Plantas Aquáticas. Mas vocês sabem, né, que no nosso canal a gente traz sempre muito conteúdo e está sempre aqui trazendo informações úteis, né, principalmente com relação à biologia e tudo aquilo que envolve o aquarismo. Então na aula de hoje é sobre a taxonomia ou a classificação biológica, né? Todo mundo que é do mundo do aquarismo, que mexe com aquário, que é fascinado por esse hobby maravilhoso, sabe que ali tem muito envolvimento da biologia, tem muito envolvimento da disciplina de química e também da física, né? Claro, dá para envolver todas as disciplinas, matemática, enfim, mas principalmente, né, a questão da química, a questão da biologia. Então, como a gente trabalha muito com plantas, né, a parte da fauna, também os peixes, além da flora, que a gente já citou, tem toda uma questão bacteriológica, uma questão de biologia do aquário, que muitos de vocês utilizam esses termos e muitas vezes levam a lembrar das aulas de ciências, das aulas de biologia que tiveram no passado. Se vocês tiverem a minha idade, já faz tempo que tiveram aula de ciências ou biologia. Mas enfim, quem é fascinado por esse mundo está sempre aprendendo. Então hoje eu vou trazer um pouquinho de informações sobre a questão da taxonomia, como é classificado, no caso, as plantas, como é classificado os peixes e muito mais. Então acompanhe esse nosso vídeo que está muito legal hoje. Então galera, por que é importante a gente saber, né, ter a informação sobre a questão da classificação? Muitos de vocês já compraram peixes, já compraram plantas com nomes comuns, né? Muitas vezes uma planta ou um peixe, ele pode ter nomes diferentes dependendo da região do país, né? Ou também dependendo do país. Então você sabe que a própria língua muda, enfim, mas dentro do nosso país, uma mesma espécie de peixe pode ter nomes comuns diferentes. Então, Linneu desenvolveu isso há muitos anos atrás, entre 1715 a 1760, 1780, a classificação biológica que a gente utiliza de forma mais abrangente, que ainda está presente nos livros didáticos, né? Então, que é com dois nomes, né? Classificação binominal, onde o primeiro nome, sempre geralmente iniciando com letra maiúscula, né? Que vem trazer o gênero, e o segundo nome, que a gente chama de epiteto específico, né? Em letra minúscula, né? Isso em latim, que é uma língua considerada extinta, uma língua que não se utiliza mais. Então a classificação biológica apoderou dessa escrita, né? Dessa língua, para poder classificar de forma universal as espécies, né? Sejam elas micro-organismos ou seres vertebrados, né? De todos os tipos, fauna, flora, enfim. Galera, então, ao longo do tempo se observou essa necessidade de ter um único linguajar, né? Então, no mundo do aquário, no mundo do aquarismo, né? Então nós temos também assim esta questão importante para podermos classificar as plantas, classificar os animais ou classificar o micro-organismo, para que todo mundo possa saber exatamente de qual espécie estamos falando. Então muitos de vocês já compraram plantas, já compraram peixes com nomes diferentes. E às vezes é importante também conhecer, vocês aquaristas, saberem um pouquinho o que é o correto. No mundo do aquarismo a gente utiliza, portanto, muito esses termos. Então vocês, ao estudarem a classificação biológica, vão ver que existem os táxons, né? Ou as hierarquias, começando sempre pelo reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? Vocês utilizam, vocês amadores, iniciantes, né? Quem não é profissional da área, ou um veterinário, ou um biólogo, engenheiro agrônomo, por exemplo, vai comumente utilizar os termos gênero e espécie, ou pelo menos deveriam estudar um pouquinho sobre o gênero e a espécie, né? Porque vocês vão descobrir, aí vocês vão acabar descobrindo que muito dos peixes, né, muitas espécies de peixes que vocês possuem não são da mesma região, não são da mesma origem do país, né? Algumas espécies nativas do Brasil, outras exóticas, vocês colocam no mesmo ambiente e muitas vezes não dá certo. A mesma coisa para plantas, né? Eu vejo muito aquaristas, né, clientes que nos buscam para que a gente possa, junto com eles, construir um aquário, por exemplo, com características amazônicas. E muitos deles querem plantas, espécies de plantas que não são comuns da Amazônia, não existem naquela região. Então, porque escutou ou viu em algum lugar que aquela planta pertence a um grupo de plantas, né, no qual veio daquela região. Então essas características são importantes. E o gênero e a espécie muitas vezes representam ou nos trazem informações sobre características externas ou até mesmo regional de onde foi encontrada aquela espécie.
Lembrando que nós temos no mundo, né, muitas espécies de animais e plantas que ainda não foram descobertos, que ainda necessitam, né, de pesquisa. Aí entra a questão da importância dos pesquisadores, né, de campo que estão nesse momento realizando descobertas ou tentando realizar descobertas para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre a vida no nosso planeta. Então, no aquário de vocês, literalmente, vocês têm um mini planeta, né? Um mini planeta, mas não é autossustentável. Embora a gente saiba que muitos aquaristas defendem a questão da autociclagem, enfim, não vamos entrar em polêmicas, mas é muito, ou digamos assim, quase impossível fazer isso. Porque sempre tem que ter entrada de nutriente, ou para os peixes, né? Mesmo que tu coloque algum tipo de alimento natural, você vai ter que fazer algum tipo de intervenção. Porque a TPA é importante, né? No vídeo anterior nós temos a questão da TPA, da importância da TPA, reposição de água, isso tudo acontece naturalmente no meio ambiente através do ciclo da chuva. Dentro de um aquário, no ciclo fechado, a gente não vai ter isso. Nós vamos ter que ter um suporte, né? Uma aeração, nós vamos ter que ter um filtro biológico, nós vamos ter que ter algum mecanismo para que isso aconteça, né? Não de forma natural, mas de alguma forma para neutralizar ou reduzir os impactos que um sistema pequeno e fechado podem causar à nossa fauna e também à flora, né? E como a Vasa Garden, embora a gente crie também algumas espécies de peixes, o nosso foco principal sempre é no momento das plantas, né? Embora a gente tenha vários tipos de produtos, e hoje neste vídeo eu não vou entrar no mérito de falar dos produtos, né? Mas sim da questão biológica e trazer essa informação da importância da classificação. Muitas plantas que vocês possam ter em casa, nos seus aquários, ou até mesmo no jardim, no ambiente terrestre, elas podem pertencer ao mesmo gênero, né? Ter o mesmo gênero, mas isso não significa que ela seja da mesma espécie. Porque para ser da mesma espécie, o mesmo nome, o gênero, e o epiteto específico tem que ser o mesmo. Daí sim você vai ter uma planta, né, ou um bicho, um animal, enfim, que pertence à mesma espécie. Porque geneticamente ele é idêntico, tem a questão molecular que está sendo envolvida atualmente, e ele pode reproduzir, né, intercruzar e produzir prole fértil. Esse é o conceito básico de espécie. Mas também está sendo revisado essas questões, porque nós temos atualmente alguns animais que surgiram através de hibridização, né, híbridos, e que são férteis. E aí já muda um pouco o conceito. Mas isso geralmente acontece de forma não natural, artificial. Quando o homem, né, introduz uma espécie diferente no ambiente fechado e ela acaba por parentesco, né, por ser do mesmo gênero, acaba cruzando. Nós temos alguns exemplos clássicos da internet, né, do leão e o tigre, né, formando o Lygra, então, que seria um híbrido de leão com tigre, mas na natureza isso não acontece, né, pelo menos ainda não aconteceu. Mas para ser da mesma espécie, então, portanto, tem que ser capaz de cruzar entre si e produzir prole fértil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. É um vídeo mais informativo, né, no qual a gente traz algumas dicas sobre biologia, do conceito da disciplina de biologia, né? Mas essa é a nossa intenção. Nossa intenção é trazer novidades, mostrar os nossos aquários, como a gente vem fazendo. Vocês devem saber que não é fácil, quem já experimentou, não é fácil fazer vídeo, não é fácil editar, né? Então, eu sou professor de biologia, além de ser biólogo, e a gente está se aventurando nesse mundo. Então, peço desculpa caso a qualidade de alguns vídeos não sejam tão boas, porque nós temos inscritos do canal que acabam nos cobrando, mas o vídeo não está tão bom tal. A gente se esforça, a gente tenta, a gente está sempre tentando melhorar. Mas quem é desta área, né, da área de marketing, da área de vídeo, enfim, profissional da área, sabe que não é fácil e a gente está tentando. Agradeço a todo mundo, peço para que se inscrevam no nosso canal, curta esse nosso vídeo, porque assim vai nos estimular a produzir mais informação, né? Mais informações para que vocês possam também, junto conosco, crescer. Valeu, galera! Conto com vocês. Não esqueçam, nosso Instagram, @vasagarden. Conto com vocês.